Fala, Corujinha! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Foco no Concurso. Vamos para a nossa primeira questão. Se você gostar deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Assinale a alternativa que não pode preencher as lacunas tracejadas das linhas 2 e 6, respectivamente, pois acarretaria erro no texto. Uma dica super rápida. Antes de fazer, você dá uma olhada nas alternativas e dá uma olhada aqui nas lacunas. Você percebe que nesta última lacuna aqui tem um ponto final. Aqui nas alternativas, você vai olhando aqui, caberia, e vamos explicar a causa, vamos explicar a explicação, né? Vamos explicar o motivo e vamos explicar a justificativa. O porquê aqui, ele está seguido por um determinante, vai ser colocado aqui no fim da frase, seguida por uma pontuação, no caso aqui o ponto final. Então, o porquê, ele deve ser junto e com um acento, não sem acento. Fazendo isso, você já encontrou a alternativa que não pode preencher essas lacunas, que é exatamente a alternativa C. Analisa as alternativas e procura logo um erro. Encontrou o erro, é aquela alternativa. Por isso aqui, o nosso gabarito é exatamente a alternativa C. Próxima questão. Da mesma forma, a banca gosta muito desse tipo de questão aqui. Assinale a alternativa que preenche, correta e, respectivamente, as lacunas pontilhadas das linhas 9 e 20. E aqui temos, necessário, fica comprometidas. Ó, vai encontrando o erro aqui. Se comprometidas está no plural, aqui é ficam comprometidas, então a alternativa A já está fora. B, necessário, fica comprometida, deixa B. C, ficam comprometidas, deixa. D, fica comprometida, também deixa. E a E, ficam comprometida, incorreto, fora também. Então, aqui você só vai analisar 3 alternativas, já facilitou a tua vida. Vamos lá para a linha 9. O que corresponde a uma área quase tão grande quanto as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro juntas? Era necessária essa medida para evitar que a população local tivesse contato. Então, essa medida era necessária. Na B temos necessário, então a B está fora. Agora, temos apenas 2. Vamos para a linha 20. Está aqui. São capazes de se transformar para substituí-las. E aí, uma das funções vitais, fica comprometida, certo? Não ficam comprometidas, porque é uma das funções vitais. Você vai concordar aqui com uma das funções vitais, fica comprometida, gabarito. Nosso gabarito aqui é D. Próxima questão. Assinale as seguintes assertivas sobre substituições de elementos do texto. Primeira assertiva. A substituição de viu, aqui na linha 1, por assistiu, exigiria emprego de sinal de crase na sequência. Assistir no sentido de ver, exige a preposição a, certo? Então, quem viu a série Chernobyl? Quem assistiu a... Aí tem o a preposição, mais o a artigo. Vai sim exigir o sinal de crase. A assertiva 1 está correta. Sabendo disso, você já elimina a alternativa D e a B. 2. Preserva-se a correção do texto, substituindo-se com a, aqui na linha 3,
por A craseado. Então, vamos aqui. Pode ter se perguntado o que aconteceu com a vegetação local depois do acidente. Pode ter se perguntado o que aconteceu à vegetação, ok? Pode sim ter esse acento indicativo de crase, até porque aqui a gente tem uma preposição, vai mudar apenas o com pela preposição a. Então, vai existir aqui a junção de A mais A, crase A. A 2 também está correta. A banca considerou correta a 2. E aí, a gente já elimina a alternativa B, A, e elimina a alternativa E. Elimina E agora? Não. A gente elimina apenas, nesse caso aqui, a alternativa A. Analisando a última. Seria correto substituir-se foi criada a zona por surgiu a zona. Aqui na linha 7. Após o acidente de 1986, foi criada a zona de exclusão. Foi criada por surgiu a zona de exclusão. Não, não dá. Após o acidente de 1986, criou-se, né, a zona de exclusão. Mas você, nesse caso aqui, você não pode substituir o surgiu, porque vai alterar o sentido. Por isso aqui, o nosso gabarito já é a alternativa C. Estão corretas apenas 1 e 2. Quarta questão. Assinale a alternativa que apresenta uma reescrita incorreta. Foco nisso aqui, para você não ficar rodando nas alternativas e achando que todas estão corretas. A reescrita incorreta do ponto de vista do sentido ou dos aspectos gramaticais da frase a seguir. Algumas dessas estruturas podem se regenerar, mas não o DNA. Então, aqui o DNA ele não pode se regenerar. Alternativa A. Algumas dessas estruturas podem se regenerar, mas o DNA não pode. Está correta. B. É possível a regeneração de algumas dessas estruturas, mas não a do DNA. Perfeito. C. O DNA não pode se regenerar. Beleza, o DNA não pode, mas algumas dessas estruturas podem. Perfeito. D. Regeneram-se algumas dessas estruturas, porém o DNA não se regenera. Também está correta. A última, a regeneração do DNA, ó, é possível. Está errada, porque aqui diz que o DNA não pode se regenerar. Então, o nosso gabarito é exatamente a alternativa E. Quinta questão. Assinale a alternativa incorreta. Foca nisso aqui. Na hora da prova, grifa, faz um círculo, aponta setas, para chamar a sua atenção. A alternativa incorreta acerca do que se afirma sobre o seguinte período do texto. Suas células têm, sim, diferenciação entre si. As células da raiz são diferentes das células da folha. Por exemplo, mas elas são mais flexíveis. Na alternativa A, temos: tem 3 orações coordenadas entre si. Para encontrar a oração, basta você encontrar o verbo. Suas células têm, temos um verbo aqui, diferenciação entre si. As células da raiz são, temos um verbo aqui, diferente das células da folha, por exemplo, mas elas são mais flexíveis. Outro verbo aqui. Então, realmente, temos 3 orações coordenadas. Suas células têm diferenciação entre si. São coordenadas porque elas já apresentam o sentido aqui completo. Beleza? Então, orações coordenadas 3, alternativa A está correta. Estamos em busca da incorreta. B. Todas as orações têm sujeito simples. Suas células têm diferenciação entre si. Quem tem diferenciação entre si? Está aqui. Suas células. Está no plural, mas ainda é um sujeito simples.
Cuidado com isso aqui. Na correria, você pode achar que é um sujeito composto, mas não é um sujeito simples, tem apenas um núcleo. Então, tá aqui, todas as orações, vamos em busca aqui, ó. As células da raiz são diferentes. São diferentes as células, outro sujeito simples no plural, mas elas são mais flexíveis. Quem são mais flexíveis? Elas. Então, elas também está no plural. Todas apresentam sujeito simples, perfeito. Alternativa correta. C. Todas as orações têm predicado verbal. A oração, falou em oração, o foco será no verbo. Predicado verbal é quando o verbo apresenta uma ação. Para achar o predicado, você precisa encontrar primeiro o sujeito. O sujeito aqui, suas células. Encontrou o sujeito. O que restou é o predicado. Tem diferenciação entre si. Esse é o predicado. O núcleo desse predicado, o núcleo do predicado, ele pode ser o verbo, aí seria o predicado verbal, como pode ser um substantivo. No nosso caso, o verbo aqui, ele não apresenta ação. Ele não apresenta uma ação. Só vai ser predicado verbal quando ele apresentar uma ação. Por exemplo, a menina comprou aquele vestido que tanto queria. A menina comprou, ela fez a ação, ela teve a ação de comprar. Aí sim temos um predicado verbal. No nosso caso aqui, não. Por isso, o nosso gabarito já é a C. A D, os dois pontos poderiam ser corretamente substituídos por pois, antecedido de vírgula. Temos aqui, ó, esses dois pontos aqui, entre si, vírgula, pois as células da raiz são diferentes. Então, vai dar trazer aqui um sentido explicativo e pode sim ser substituído por vírgula. E o travessão poderia ser corretamente substituído por vírgula também. O travessão aqui, ele pode ser substituído por vírgula, sim. O nosso gabarito aqui, alternativa C. A nossa sexta questão está com a numeração 14, que foi a numeração da prova. Analise a alternativa que apresenta a correta passagem da seguinte oração do texto para a voz ativa. Então, temos a passagem aqui na voz passiva e vamos colocá-la na voz ativa. Elas eram desejadas por pessoas ricas do Império Romano, por exemplo. Então, elas eram desejadas. Como vai ficar esta frase na voz ativa? O que consta aqui na D. Pessoas ricas do Império Romano desejavam-nas. Desejavam elas, certo? Só que se você colocar desejavam elas, vai ficar errado, porque um pronome reto, ele não pode ser utilizado aqui colocado como próclise, ênclise ou mesóclise. No nosso caso aqui, estamos utilizando a ênclise. Então, a gente fica com a alternativa B. Pessoas ricas do Império Romano desejavam-nas. As outras estão incorretas e nosso gabarito corretinho aqui é exatamente a alternativa B. Espero muito que você tenha gostado deste vídeo. Tudo bem errar às vezes. Tudo bem ter dias ruins. Tudo bem não ser perfeito. Tudo bem fazer o que é melhor para você. Tudo bem ser você mesmo. Acredite na sua essência. Siga sempre em frente. Insista, persista e nunca desista. Até o próximo vídeo. Fui!